dia, Mário. Estamos te ouvindo. Bom dia, Gabi. Bom dia, Daiane. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Gostei desse documentário aí de Feira de Santana, né? Dessa divulgação de nomes de passes livres de doenças, né? Transcrevendo diretamente a legislação que tem a LGPD, né? Que o Gabriel falou, Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria ser protegidos e não foi, né? Essa multa deve vir sim à prefeitura. Mas bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar bom dia aqui também a Douglas. Seja muito bem-vindo, viu, Douglas? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Mário. Bom dia, meu tio. Bom dia, gente que está assistindo aí. Prazer, obrigado pelo convite. Tá certo, seja muito bem-vindo ao M2M News. Douglas, para quem não sabe, gente, é enfermeiro e veio aqui hoje para trazer de uma forma mais científica, né, Douglas? Um pouquinho também, tudo sobre essa situação de Mário que ele teve aí do descolamento da retina. Você vai começar falando sobre descolamento, né, Mário? Daqui a pouco o nosso amigo latino entra daqui a pouco também, viu, Mário? Eu combinei com ele 6h30. Beleza. Tô sabendo já, Coopero Latino, que eu gosto muito. Eu vou falar o meu caso, né? Eu vou contar a minha história, uma doença que para mim era invisível, né? Não conhecia, de fato. Eu estou estudando ela agora, mas de fato começou em 2024, né? Lá para setembro, outubro, quando eu comecei a identificar uma manchinha preta, né? No olho, uma manchinha preta. No meu caso, né, uma manchinha preta aqui no olho aqui, né, no canto do olho. E aí eu procurei o oftalmologista, o primeiro oftalmologista, né, isso eu gostaria de contar todo mundo detalhadamente, por isso que eu preferi falar aqui no nosso podcast, embora várias pessoas querem que eu vá falar sobre esse assunto, que é desconhecido, mas que atinge 5 em cada 10 mil parece, ou 10 milhões, e aí só Douglas pode falar sobre isso aí. Mas, no meu caso, então eu senti essa manchinha, procurei um oftalmologista do plano de saúde Apivida e fui pro oftalmologista. Falei para ele, né, eu uso óculos, mas estou sentindo uma manchinha aqui. E ele fez os exames comigo, tal, passou um novo óculos para mim e acabou. Isso foi em novembro de 2024. Essa mancha, ela continuou a crescer em janeiro. Já estamos em dezembro, janeiro, ela continuou a crescer. Em fevereiro eu procuro de novo um oftalmologista, né? Já que é a Apivida, você só pode procurar outro oftalmologista 3 meses após você passou pelo outro. Passei em novembro, então dezembro, janeiro, só podia ser em fevereiro. Só pode ser de 3 em 3 meses você ter essa opção do oftalmologista. Então, se o oftalmologista errar com você a primeira vez, você vai se lascar e só pode procurar outro dentro de 3 meses depois. É o primeiro erro. É o jogo dos erros. E aí nós seguimos em frente. Eu fui procurar um oftalmologista em fevereiro de 2025, com essa mancha já um pouco maior, uma mancha preta no olho aqui no canto, já estava crescendo. Eu sentia isso no dia a dia. E essa oftalmologista me atendeu ali no Costa Azul, Apivida, também, normal, e me passou uns colírios, me passou um mapeamento de retina, um exame, né, para eu procurar um médico de mapeamento de retina. Isso já é indicado pela oftalmologista. Eu aí fui, tentei marcar, só tinha vaga para 5 meses depois. Eu procurei. Aqui tem algumas desmarcações que acontecem no aplicativo, ainda era pelo aplicativo, hoje é pelo telefone, e eu fui no aplicativo procurar essa vaga. Então, todo dia eu abri o aplicativo, procurando para ver se eu conseguia para mais cedo. Eu consegui logo para março. Né? Olha, a primeira vez eu consegui marcar a consulta para julho de 2025. Mas buscando no aplicativo, houve uma desistência, eu fui, sem saber nada do que estava acontecendo. Nem a médica, os dois oftalmologistas, me falaram nada. A outra só me mandou fazer o mapeamento de retina.
Quando eu passei, sentei na cadeira do Dr. Daniel, médico de mapeamento de retina, ele, de cara, disse logo: você precisa operar com urgência ou você vai perder a vista. Você está com descolamento, não é deslocamento, é descolamento de retina. Gente, aquilo ali para mim foi é mesmo que dar facada no seu coração. Ele disse: a cirurgia é uma coisa simples, Mário, certo? E começou a pedir lá nas autorizações do Apivida várias coisas que ele precisa. Ele ia fazer uma vitrectomia. Vitrectomia. Daqui a pouco o Douglas fala tecnicamente sobre vitrectomia, né? E aí eu recebi o documento dele, ele disse: é igual com urgência, corra atrás das autorizações. Era uma bagunça a parte oftalmológica da Apivida. E eu costumo dizer até que eu ajudei um pouco a resolver, porque como um presidente do sindicato, eu consegui desenvolver, eu visualizar que tinha algumas coisas de errado, mas o cara ia para lá, ia para cá, um cara que sem conhecimento nenhum, ele levava 1 ano para fazer uma cirurgia. O cara, naquela parceria, porque a oftalmologia não é própria do Apivida, ela é terceirizada, uma tal de GH, GE, alguma coisa assim. Muito ruim. O paciente ficava esquecido na cirurgia, uma fila enorme, só para você imaginar. Criei um problema, todo mundo sabe que eu sou problemático. Sou problemático mesmo. E é um problema dentro do Apivida, né? Minha cirurgia foi marcada para abril, realizada no tempo que tem que ser realizada, né? Porque eu, como presidente, tinha que dar primeiro combater isso. Hoje, graças a Deus, está indo para a mão da Oftalmoclin, né? Cortou, encerrou o contrato com essa operadora, né? Encerrou o contrato com ela, contratou a nova operadora agora terceirizada, que é a Oftalmoclin, que é muito bom, atende aqui em Vilas, perto do sindicato, atende em vários lugares. No começo tudo é difícil, né? Até se arrumar a casa, com uma ruptura muito forte entre o contrato antigo do Apivida terceirizado. Mas tem pacientes aí, gente, que estavam esperando 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 meses, 3 meses, para fazer uma cirurgia de urgência, cara. E essa empresa não colocava. Então, com a pessoa sem conhecimento de buscar seus direitos, sem buscar o sindicato que tem que buscar, um paciente não tem sua cirurgia que está sendo adiada, tem sua cirurgia, procura o sindicato. Porque, no caso aqui, a gente dá uma prioridade à saúde. E nós temos uma ponte aberta com todo o sindicato, na verdade, tem uma ponte aberta com a Apivida para que os problemas dos casos de urgência sejam resolvidos como seja urgência mesmo. Como o médico pede urgência, tem que ser urgência. Se o médico não pede urgência, vamos aguardar. E que não demore muito tempo. Existe na Agência Nacional de Saúde, a ANS, que existe prazo para tudo, pai. E a gente quer que a Apivida cumpra e com a gente ela cumpre, né? Então eu fiz essa cirurgia, a primeira cirurgia, vitrectomia, no Hospital de Lauro de Freitas do Apivida. Eu fiz em abril de 2025, um mês depois que foi detectado com a urgência que era necessária. Graças a Deus. E aí eu sei que com esse ato meu, eu ajudei milhões de pessoas que estavam na fila engarrafado aí para fazer cirurgia, porque foram feitas várias cirurgias no mês de abril e maio. Cirurgias essas que estavam, só no meu dia foram feitas mais de 6 cirurgias. Eu fui o 6º paciente, eu fechei a fila do hospital desse dia, né, lá no Hospital de Lauro. Foram 6 pacientes que fizeram, 2 rodoviários, inclusive um de feira estava lá, e disse que foi, eu não sei como foi que eu consegui fazer isso aí, eu pensei que tinha me esquecido. Mas, humildemente, eu fiquei na minha, né, de outro sindicato, mas eu disse, vou colocar o Mário Cleber ali, que é para resolver esse problema, que tem muita gente que está sofrendo. Então, essa é a minha missão, essa é que tem que ser feita. Eu fiz a cirurgia. A cirurgia é simples, né? 1 hora, 2 horas de relógio, 2 horas e meia, é simples, uma coisa simples, você toma anestesia geral. O problema dessa doença, descolamento de retina, é o pós-operatório. Esse é o problema, né?
é muito longo, né, de 4 a 5 meses para colocar. Quando coloca o gás ou coloca o óleo. No meu caso, a primeira vez foi um óleo, né, de silicone na vitrectomia. Mário, seu som ficou estranho. Você tava mexendo no fone, foi? Ficou um pouquinho distante. Cadê o fone? Ele tá onde agora? Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver agora, falei. Tá falando agora. Tá parecendo que você tá no banheiro, o som tá longe, tá? Bora. Falei, por favor. Tá ouvindo agora? Agora tá ótimo, pronto, fechou. Pode continuar. Pronto, beleza. Vocês estão ouvindo direito aí? Alto e claro. Eu não estou ouvindo vocês, né? Alto e claro, o som tá ótimo. Pronto. E aí, deixa eu abaixar aqui a televisão aqui um pouquinho, que me atrapalhando. Tá aí Mário Kleber trazendo pra gente o relato, né? Da situação que ele está passando ainda, né? Não dá pra dizer que ele passou, mas com fé em Deus, ele vai vencer tudo isso aí. Em breve, ele vai estar sem esse tampão no olho e vai estar contando o relato final pra gente. Mas continue, Mário, por favor. Posso falar agora? Fique à vontade. Pronto. Então, nesse caso aí, eu tive que passar por um pós-operatório, como eu falei, de 4 a 5 meses. Comecei, a primeira semana difícil. A questão de posição, né? Você tem que andar com a cabeça para cima ou a cabeça para o lado, não pode fazer alguns gestos, né? E o olho fica usando colírios, antibióticos fortíssimos, né? No olho. E aí passou-se 30 dias, passando pela revisão toda semana, uma revisão tranquila, né? Marca sua revisão, marcava minha revisão, estava lá, o médico me atendia, estava beleza, e aí nós fomos seguindo em frente. Foi quando houve a troca realmente, a saída da outra operadora, a entrada da oftalmoclínica atrapalhou um pouquinho a minha revisão, mas o doutor Daniel continuou com a oftalmoclínica, né? Um pedido não só meu, de vários pacientes. Ele foi contratado pela oftalmoclínica, era um mapeamento de retina, um médico muito bom, doutor Daniel, né? Acompanha o paciente mesmo, ele tem um prazer de estar com o paciente. Para você ter ideia, doutor Daniel, que fez minha vitrectomia, porque descolar, né? Descolar a retina, mesmo depois da cirurgia, em outro local, é fácil. Isso não é o médico, não é a cirurgia, porque descolou em outro lugar. Quando ele fez a revisão no meu olho, a primeira cirurgia está boa. O óleo está aqui, né? Vai retirar já da primeira cirurgia aqui em cima, que descolou. A parte de baixo descolou também, né? É esse aí que foi o problema. Na segunda cirurgia que eu passei pela revisão, com o doutor Daniel, doutora Sara primeiro, a doutora Sara viu que estava perfeita a cirurgia de cima, mas que descolou a parte de baixo. Ela disse, eu também faço essa cirurgia, viu? Eu disse, mas eu vou caminhar para o doutor Daniel, que ele está atendendo aqui do lado. Aí me encaminhou para o doutor Daniel, ele fui lá na sala dele, no mesmo dia, ele olhou meu olho e disse, está tudo perfeito com a primeira cirurgia, a vitrectomia. Agora, vamos fazer uma nova cirurgia porque descolou embaixo. Só para vocês terem ideia, descolou embaixo. E eu disse, é mesmo, doutor? Ele fez, descolou embaixo. Eu vou ter que sair aqui um pouquinho, porque eu não estou tendo o retorno. Eu vou sair e volto rapidinho, viu? Um momento só. Mas você não vai se ouvir, Mário. Você não se ouve aqui. Porque você está usando o microfone do seu celular. Para você se ouvir, você teria que botar um outro fone em outro celular e entrar também. Entendeu? Por isso que você não se ouve. Aqui você se ouvia dentro do estúdio. Deixa eu só te explicar. Aqui você se ouvia dentro do estúdio porque você usava o microfone da rádio. Então seu celular recebeu o retorno. Aí não tem como jogar retorno, não. Entendi, valeu. Então deixa eu continuar aqui.
E aí, isso já era no mês de junho, né? Então, olha, abril, maio, junho. 2 meses após, eu fiz em abril a cirurgia, dia 11. Então, já foi maio, junho, eu operei de novo em julho. Eu fiz a segunda cirurgia, né? Dessa vez eu não coloca o óleo, o silicone. O médico resolve, já tinha óleo de silicone no olho, resolve colocar. Não, coloca o óleo de silicone. Coloca o óleo de silicone, né? E bota uma rede que fecha o olho, amarra o olho, né? Uma rede de proteção para não descolar em outro lugar. Então, em julho eu fiz essa cirurgia, a segunda de retina, colocando uma rede para fechar meu olho e colocando o silicone, fechando o segundo lugar que abriu e a rede para não abrir mais. Operei normal, saí, foi numa quinta-feira, sexta-feira, eu me lembro que foi uma sexta-feira, sem restrições alimentares, você pode comer tudo, não tem problema nenhum, né? Mas voltei com a posição ruim, né? Eu só podia, porque eu estava antes, era para ficar com a cabeça baixa, né? Isso era fácil, porque a cabeça baixa é melhor. E essa segunda agora eu voltei para ficar com a cabeça em cima, só podia ficar assim, ó, assim, como vocês estão vendo aí, ó. Ou dormir assim, ó, do lado do olho operado. E aí, gente, eu peguei uma infecção nesse olho. Infecção que pode ter sido no hospital, foi lá na Undina, né, na Nova Oftalmocrina, ou na Hospital da Undina, muito bom. Pode ter sido, a infecção pode ter pego com colírio, com qualquer coisa, peguei essa infecção. Gente, que dor, viu? Passei uns 15 a 20 dias, realmente muito difícil, de julho para agosto, né? Mês de agosto, para mim, foi o mês do desgosto mesmo, muitas dores. E quando você tem dores, gente, você tem que tomar anti-inflamatórios e remédio de dores, né? No caso da inflamação do olho, era visível. E o médico estava procurando saber por que essa infecção. Começou a tratar a infecção com anti-inflamatórios. Então, tomei prednisona, né? E aqui eu vou falar para vocês, não vou citar nome nem nada, né? O médico passou prednisona, que é um anti-inflamatório, e passou tramal, que é muito forte para dores. Tramal é muito forte, né? Mas aí você não estava diminuindo as dores não estavam resolvendo, o anti-inflamatório não estava resolvendo. Então aí você vai ouvir conselho de amigos, e eu fui aumentar a dose por conta própria do anti-inflamatório, usar outro anti-inflamatório, usava o do médico de cor e usava outro. Eu usando esse anti-inflamatório, que é o cetroplamofeno, estava resolvendo minhas dores. O cetroplamofeno resolveu, tirou as dores, e o médico estava conseguindo tratar a infecção. Ele começou a tratar e começou a visualizar eu usando esse anti-inflamatório. Só que você usa muito anti-inflamatório, você traz um outro problema já no estômago, que é muito forte. Você está usando prednisona, que é muito forte, tramal, para dor, e está usando cetoplamofeno, e eu também comecei a usar o Musculari, que era para o músculo, para dores musculares. Pô, era muito remédio ao mesmo tempo, e usava ainda de vez em quando dipirona. Remédio de dor não está problema nenhum, né, no estômago. Mas o anti-inflamatório dá, sim. O inflamatório dá. Mas estava resolvendo. Então eu tinha que fazer esse sacrifício. E graças a Deus, né, o médico conseguiu identificar com essa diminuição das dores onde foi a infecção, foi na rede que colocou, né, e conseguiu identificar, porque precisa fazer alguns exames para identificar onde é a infecção, para tratar ela. E aí resolveu fazer a terceira cirurgia para trocar o óleo de silicone pelo gás. A terceira cirurgia, vamos trocar o óleo de silicone pelo gás, porque o óleo de silicone não está se dando ali no seu olho. Eu fui, tiramos o óleo de silicone e colocamos o gás. Terceira cirurgia de abril até agosto. Em agosto nós fizemos a terceira cirurgia e trocamos o óleo de silicone,
Aproveitamos, tiramos o óleo de silicone do outro que estava em cima, que tinha feito, já estava vencido já. Né? Precisava fazer essa cirurgia para retirar, porque o óleo de silicone precisa fazer uma outra cirurgia, diferente do gás. E isso aí, Douglas vai explicar melhor, porque o gás, a pele absorve ele, dissolve ele por si próprio, mas o óleo de silicone tem que fazer uma outra cirurgia. Precisava mesmo, então ele fez. E tirou o óleo de silicone do de cima, tirou do de baixo e colocou o gás. Deu uma melhorada bastante. Mas lembre que eu falei que tinha ficado a rede que protegia o olho. Né? Uma rede que coloca para que não... que cerque a retina, amarre a retina do olho, para que não abra, não descole em outros lugares durante o tratamento. Essa ficou. Olha o que eu falei lá atrás, ela ficou em agosto. E aí a infecção não parava. Não parava. A infecção, ela saía pus do meu olho. Pus do meu olho. Isso nós já vamos passando, ó. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses. Agosto, 5 meses. Desse sacrifício. Né? E aí, começou de agosto para setembro, e as dores aumentaram, a fraqueza aumentou, por causa do anti-inflamatório, eu não sabia. Essa é outra história que eu vou contar a vocês. Né? E passado 15, foi 10 dias depois, 8 dias depois, que eu fui fazer a revisão do olho, não tinha melhorado a infecção, e o médico resolveu, disse o seguinte: olha, tudo já foi feito, sua infecção continua forte, eu vou ter que tirar a rede que protege a retina para não descolar mais. É um risco que a gente vai correr de descolar em outro lugar, mas eu tenho que tratar a sua infecção. A única coisa que está no seu olho diferente aí é essa rede. O que é essa rede que fecha o olho? É como se fosse um lacre. Um lacre que fecha uma compra, você vai no mercado para não abrir, né? É aquele lacre mesmo. Só que um lacre esterilizado, diferente, formato diferente, né? Mas é com silicone, é mais levinho. Mas isso que bota no olho, gente, quando tirou, eu fiz a cirurgia, a quarta cirurgia, para tirar essa rede e tratar essa infecção, tirar os pontos causados pela infecção, uma cirurgia demorada. Lá no mesmo lugar, todos foram feitos, exceto a primeira que foi feita no Hospital de Lauro, a segunda, a terceira e a quarta foram feitas no Hospital já da Oftalmoclin, lá em Ondina. Né? E aí eu fiz essa cirurgia, numa sexta-feira, lá. Sábado já estava melhor, aí parei com os medicamentos. No domingo, não estava melhor. Sábado eu fiquei um pouco melhor. No domingo, não tirei o medicamento no sábado ainda, continuei com os anti-inflamatórios, que o médico mandou. No domingo, eu também continuei tomando os anti-inflamatórios. Gente, domingo para segunda, eu tive uma fraqueza, né? E fui parar na emergência. Nessa emergência aí que eu parei, minha açúcar caiu, minha pressão caiu, eu nunca tive problema de açúcar nem problema de pressão, ela caíram. Eu fui pro médico, e aí os médicos começaram a subir minha pressão, para emergência mesmo, fiquei internado 2 dias, eu fiquei internado 3 dias. Fui transferido para o 3 e aí, meu irmão, a coisa foi braba, né? Eu tive uma úlcera gástrica, por causa dos anti-inflamatórios, que fizeram uma ferida no meu estômago. Graças a Deus, quando eu dei entrada na Pivida na segunda-feira, eles começaram a me tratar com omeprazol, né? Só omeprazol e soro, para me reabilitar. Omeprazol e soro, omeprazol e soro, omeprazol, soro, omeprazol, soro, omeprazol, soro. Eu não estava sentindo dor nenhuma, porque e eu estava operado, né? Eu tinha que tomar cuidado com o olho. Então eu ficava protegido para não pegar infecção nesse olho hospitalar. Eu estava internado. E aí eu fiquei segunda, terça e quarta internados no hospital, já em Teresa Lisieux. Eu fui para o hospital de Lauro, fui transferido de ambulância para o Teresa Lisieux, fiquei lá na ala, já cagando preto, né? Como é que você identifica que você estava mal? Primeiro que eu estava desmaiando, né? Eu desmaiei, eu perdi os sentidos, né?
a fezes saiu preta. O que é fezes preta, tipo óleo, é sangue no estômago, tá hemorragia. Então eu tive uma hemorragia interna. Aí na terça-feira eu fiz na segunda-feira, né? Na terça-feira eu fiz a endoscopia digestiva. Aí que veio o resultado muito bom já na terça-feira. Eu já estava me recuperando. A cicatriz e a ferida que foi aberta pelos anti-inflamatórios que eu tomei por causa do olho já estava fechando. A cicatriz já estava cicatrizando na terça-feira, porque a médica aplicou logo o omeprazol e suspendeu toda a medicação que eu estava tomando. Ela só não suspendeu os colírios, porque eu tinha acabado de me operar. Mas suspendeu todas as outras medicações, prednisona, acetaminofeno, muscular, a dipirona, suspendeu tudo, só tomava omeprazol. Então, isso salvou a minha vida, né? Dessa emergência. E nessa quarta cirurgia também. E aí, Mário, eu conversando com o doutor... Mário, Pode falar, Gabriel. Só para te avisar, o Latino já tá na linha, viu? Beleza. Então, Latino também vai contar o caso dele aqui também, né? Hoje é um dia especial nosso. Daqui a pouco eu vou falar sobre também a VSA, mas vamos tratar um assunto de cada vez, né? E aí, eu saí dessa na quarta-feira do hospital com restrições fortíssimas, que é normal, né? Quando você faz uma cirurgia, você ter restrições de várias coisas, né? De várias coisas que você não poderia fazer, tipo restrição alimentar, não comer isso, não comer aquilo, né? Porque você está, vamos dizer assim, num pós-operatório de... Peraí. Deixa eu botar aqui, porque eu estou ouvindo pelo outro aqui. Vamos dar bom dia para Latino também, Mário? Bora, bom dia, Latino. Bom dia, Latino. Bom dia, meu querido. Como é que tá ele? Aí, Mário. Aí, Latino, aí pode falar com ele aí, Mário. E aí, Mário Kleber? Tá ouvindo o que eu tô falando, minha história, né, Latino? Daqui a pouco você conta a sua. Tô ouvindo, velho, tô ouvindo. Aconteceu comigo também aqui, irmão. Eu tive um descolamento de retina também. E aí eu procurei a emergência do Tereza, né? Eles me encaminharam lá para o Costa Azul, onde atende a área de oftalmo. E aí o médico fez um exame lá, constatou que eu tive um descolamento de retina. No mesmo dia de lá, eu já comecei a correr atrás, mesmo dia. Aí peguei as autorizações, procurei o cardiologista, peguei um relatório do cardiologista, da Apivida, passei pelo anestesista, e aí quando eu já estava com todas as autorizações na mão, eu dei entrada na GH Oftalmo, que fica ali ao lado do Pituba 1. E nada da Apivida me chamar, nada, e eu percebendo que cada dia o olho ia piorando. E aí comecei a entrar em contato com algumas pessoas, fazer algumas ligações para ver se antecipava, adiantava ao meu lado e nada. Aí teve um colega meu, chegou lá no terminal onde eu rodo, aí, cadê Latino, rapaz? Falou pro meu cobrador, rapaz, Latino tá com problema aí na visão aí, não tá encostado, tá afastado. Aí o cara, não, eu vou ligar para ele. Aí ele ligou para mim. Como ele é um cara bastante assim, conhecimento, né, na área de saúde, aí falou, Latino, vem cá, rapaz. Você quer fazer esse seu tratamento pelo SUS? Eu digo, rapaz, eu faço em qualquer lugar, velho. Contanto que seja logo. Aí ele marcou comigo e me levou ali na Clivan, ali na Garibaldi, perto daquele monumento ali da Garibaldi. Aí quando eu cheguei lá, o médico examinou meu olho e falou, rapaz, você já era para ter feito essa cirurgia. Aí eu fui e expliquei tudo a ele, ó, doutor, é o seguinte, eu sou rodoviário, eu tenho um plano Apivida, expliquei tudo a ele, todo o procedimento. Aí ele falou, teu médico já solicitou sua cirurgia? Eu disse, já solicitou, mas até agora é com a GH Oftalmo, aí até agora não me manda mensagem, não me dá notícia. Aí ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte com você,
você já era para ter feito essa cirurgia. Eu vou solicitar a sua cirurgia aqui com urgência. Agora você vai fazer o seguinte, quem chamar você primeiro, você faz. Se a Apivida chamar, você vai pela Apivida. Se aqui chamar, você vai por aqui. Eu digo, beleza. Contanto que tem que fazer logo. Beleza. Aí me encaminhou para a secretaria. No mesmo dia, eu já saí lá com a cirurgia marcada, velho. Impressionante o negócio desse. SUS. Você vê. Aí marcou minha primeira cirurgia para dia 23 de janeiro. Aí cheguei lá para fazer minha cirurgia, beleza, o médico explicou, falou comigo, eu digo, doutor, vem cá, para começar, o que causou esse descolamento de retina? Ele perguntou se eu tinha tomado pancada. Eu disse, não tomei pancada nenhuma, no rosto, na cabeça, eu digo, não. Ele falou, é o mais comum. Mas, às vezes, você poderia ter tomado uma pancada, você era uma criança ainda, você poderia ser um adolescente. Depois de adulta, acontece, vêm as consequências. Eu digo, é mesmo? Ele falou, é. E, às vezes, também a retina descola do nada. Tem isso também. Aí, beleza. Aí ele me explicou, ó, a gente vai fazer sua cirurgia, a gente utiliza um óleo de silicone que é para colar a retina, certo? Porém, esse óleo de silicone, ele aumenta 8 vezes mais a catarata. Mas aí é um assunto lá para frente. Primeiro, vamos cuidar da sua retina. E querendo ou não, a gente vai estar cuidando de uma cegueira, porque ele me falou. Eu digo, beleza, doutor. Aí fez a cirurgia, dia 23 de janeiro. Quando eu chego em casa à tarde, após a cirurgia, aí a GH Oftalmo mandou para mim que minha cirurgia foi autorizada para fazer no dia 12 de fevereiro. Pelo amor de Deus. Como a gente faz a cirurgia no dia, você sabe, no dia seguinte a gente vai para a revisão. Aí eu expliquei isso ao médico, o médico riu e falou, rapaz, é impressionante. Os pacientes da Apivida, a maioria vem tudo para cá, porque aqui libera mais rápido. Beleza. Aí fiquei lá fazendo acompanhamento, como você sabe. Aí no mês 6, fez uma outra cirurgia para fazer a retirada do óleo de silicone. Foi, mês 6. Aí eu fiz a cirurgia para fazer a retirada do óleo de silicone. Mesmo porque depois da cirurgia feita, aí eu indo fazer as revisões, aí eu falei, doutor, o que é que está acontecendo com minha visão? Porque eu ainda não estou conseguindo enxergar nítido. Ele falou, ó, sua retina está colada, você já recuperou o campo de visão, porque uma parte do olho eu achei que ficou escura, aí eu já recuperei o campo de visão, porém você está enxergando assim embaçado que é por causa do óleo de silicone. É exatamente que a gente vai fazer essa cirurgia para fazer a retirada desse óleo de silicone. Beleza. Aí quando fez o óleo de silicone, ele implantou também esse gás em mim, né? Que eu comecei a não enxergar nada, fiquei assim sem entender. Ele falou, não, por que introduziu um gás em você aí? De gás? Ele falou, é uma bexigazinha de gás, mas não se preocupe não, que o corpo absorve. Uns 10 dias, mais ou menos, o corpo vai absorver isso aí. Beleza. Aí fiquei indo para revisões, tal, sempre trocando de colismo, medicamentos fortes. Eu tomei um tal de, não sei se você chegou a tomar, um tal de um Diamox. Que medicamento é aquele, rapaz? Tanto que eles falaram que era para mim comer banana, porque eu ia sentir formigamento na mão, no pé, e aí dá formigamento no braço, parece que tá dando um choque. Eu nunca vi um negócio daquele. Tomei sim, tomei. Aí tomei também 3 comprimidos de... Como é o nome, meu Deus do céu? Como é o nome? De corticóide. 3 comprimidos de 20 miligramas de vez após o café da manhã. Eu digo, 3 de vez? Doutor? Ele falou, 3 de vez. Eu digo, eu vou inchar. Aí, tudo bem. Comecei a tomar os medicamentos, tranquilo. E outros também. Nesse caso, foi o prednisona, não foi? O prednisona, ele é muito forte. Mas toda vez que eu ia tomar esses medicamentos, antes de eu tomar esses medicamentos, Mário Kleber, eu tomava um pantoprazol, para proteger o intestino. Por isso que eu não tive isso aí. Eu tomo em jejum, todos os dias pantoprazol, que é para proteger o intestino. Aí, tranquilo, beleza. Aí comecei a dar seguimento. Aí, na hora da revisão, tal, ele chegou para mim e falou assim... Já tomei ele hoje, viu? Eu também já tomei. Hoje. Também já tomei.
Aí o médico chegou para mim e falou assim, rapaz, tá uma bagunça essa vista sua aí, né? Eu digo, e como, viu, doutor? Porque eu não tô conseguindo enxergar ainda, tá tudo embaçado. Ele falou, a catarata, aumentou muito sua catarata. Eu vou solicitar aqui para você fazer a sua cirurgia de catarata. Aí, beleza. Aí parti para a terceira cirurgia de catarata. Aí ele falou, quando você for fazer a cirurgia de catarata, a gente vai introduzir uma lente em você. Beleza. Aí fiz a cirurgia de catarata e tal, e introduziu a lente, e eu continuei sem ter a visão plena. Sempre embaçada. Pelo Apivida ou pelo SUS? Pelo SUS. A Apivida eu tomei 1-0, parceiro. Fiz todo o procedimento pela Apivida e tive que correr pelo SUS. Aí, quando foi mês passado, ele indo para as revisões, ele chegou para mim e falou, rapaz, a sua retina descolou. Eu digo, doutor, pelo amor de Deus, por que essa retina descolou, rapaz? Eu estou num repouso absoluto que o senhor solicitou. Eu não sei, eu não estou saindo de casa. Eu só saio de casa para ir para médico. Ele falou, rapaz, porque é o seguinte, o que segura a retina é o óleo de silicone. E eu já vou solicitar aqui, porque não pode demorar esse negócio de fazer. Aí já solicitou outra cirurgia, aí eu fiz a quarta. Fiz a quarta cirurgia. E aí eu continuo aqui com o olho embaçado, e ele já conversou comigo que vai fazer comigo, fez com você também, esse tampão que vai botar, sei lá o que é. Ele Cuidado, falou, não viu? Cuidado, é uma rede, é um tampão que bota para proteger a retina, para não abrir mais. Só que o isso, meu infeccionou, viu? ele falou que ia solicitar isso aí, ó. Não é todo paciente que a gente solicita isso não, mas eu vou pedir, porque como ela já descolou uma vez, para não correr risco de descolar de novo, porque eu preciso deixar você sem óleo de silicone. Tanto que ele falou, você vai passar um pouquinho mais de tempo dessa vez com óleo de silicone. Quando tiver faltando um mês para retirar o óleo de silicone, eu faço essa outra cirurgia. É para quando a gente fazer a retirada do óleo de silicone, não correr o risco dela descolar de novo. E aí, resumindo, eu vou fazer mais 2 cirurgias previstas ainda, porque eu vou fazer essa aí, desse tampão, e depois a outra cirurgia para fazer a retirada do óleo de silicone, sendo que eu já fiz 4 cirurgias. 4 cirurgias. E tudo pelo SUS, irmão. Tudo pelo SUS. É uma situação complicada. Tem hora que falta chão, não vou mentir a você, né? Porque a gente fica meio empolgado, que já tá ficando bom, de repente, do nada, recebe a notícia de que a retina descolou. Aí o médico estava explicando a mim o seguinte. Eu digo, doutor, até hoje estou me perguntando como foi que essa retina descolou, principalmente agora, depois da cirurgia feita, porque eu estou no repouso. Ele falou, rapaz, é o seguinte, ó, às vezes a gente faz a cirurgia no paciente, a cirurgia ocorreu um sucesso. Aí a gente chega para o paciente e diz que é para ele ter repouso. Aí solicita repouso. O que comer, tudo isso aí. Você não pode dar nada remoso. E o paciente acha que está ficando bom e aí começa a fazer arte. Aí é onde começa a apresentar os problemas. Que não foi o meu caso, né? Mas fazer o quê? Aí agora eu tô aí. Já fiz a 4ª cirurgia, vou fazer a 5ª, né? Vou fazer a 5ª e provavelmente a 6ª cirurgia. E aí agora só Deus é quem sabe. E outra coisa, né? E ainda tem aquele risco que ele foi claro, ele foi bastante claro comigo. Ele falou, ó, eu não vou mentir a você, vou lhe ser sincero. Você é motorista de ônibus. De cada 3 motoristas de ônibus que eu faço uma cirurgia dessa, um consegue voltar. É a minoria. Eu digo, não, doutor, eu vou voltar, eu vou fazer parte dessa minoria, eu vou voltar. Ele falou, vamos trabalhar para sim. Mas é complicado, ele falou, esse negócio de retina é complicado. É muito complicado. Eu tô vivendo isso mesmo, Latino, né? Eu tô já praticamente igualzinho a você tá aí. É um repouso absoluto. Tudo que você falou aconteceu comigo também, né? Infecções, tudo exatamente. Não adianta ser por SUS ou pelos planos, da mesma coisa. Eu também já estou na 4ª cirurgia também pelo plano. 4ª cirurgia, né? É como eu disse, né, Latino? Não sei se você ouviu. Acho que Deus me colocou nesse lugar. Ele disse, rapaz, Mário, você vai ter que ir para lá para resolver o problema da galera, porque estava tudo atrasado a cirurgia, Latino. Rapaz. Eu comecei a criar uma confusão dentro do Apivida, né?
ameaçando processar para poder... Muita cirurgia latina de urgência retida no GH, nessa empresa que você falou aí, na GH. GH Oftalmo, GH Oftalmo. E é o que eu falei, quem não está lá dentro participando disso, quem não está sofrendo de saúde, não entende o sofrimento que o rodoviário está passando dentro do Avenida, né? E é muito complicado. E eu queria ouvir Douglas agora. Douglas, você ouviu a gente falar aí, Douglas, que é o enfermeiro lá em Itaberaba. Fala um pouco pra gente aí, Douglas. Você ouviu tudo já? Já ouviu tudo, né? Então faça um relato pra gente aí, de tudo isso aí. Primeiro me apresentar, eu sou enfermeiro do setor de qualidade aqui do Hospital Regional de Itaberaba, né? Piemonte do Paraguaçu. Então, ouvindo vocês falarem, ontem também, quando vocês me convidaram, eu fui estudar um pouquinho, porque apesar de eu ter problema no olho, eu não sou um especialista, não é uma área que eu me interesso muito em estudar, mas estudando, entendendo um pouquinho da fisiopatologia da doença, eu queria começar para você dizendo o que é a retina, o que ela faz no olho, para que a gente consiga entender quais são os sinais e sintomas que aparecem, né? A retina, ela é como se fosse o bloqueador de luz da câmera da gente. Quando a gente vai tirar uma foto que aperta no sol lá e ele regula, é mais ou menos a mesma coisa. A retina, ela regula a quantidade de luz que vai entrar no olho da gente. Aí daí a gente já começa a entender o porquê que aparece mancha escura, porquê que a visão ela vai ficando escura, vai aparecendo como se fosse uma cortina fechando ao longo do tempo. É por conta justamente do descolamento da retina, né? Isso quando você tem a filtração de luz, você consegue que a retina ela faça passar por aqui a luz. Quando descolou aqui, por aqui já não passa mais luz, então vocês começam a perder essa parte de luminosidade da visão. E isso evolui muito rápido. Por que evolui muito rápido? Porque com esse descolamento, além de não chegar mais luz, dela não conseguir fazer a função que ela é para fazer, ela perde também o fornecimento de nutrientes e de oxigênio. Então, pensa aí que uma célula sem oxigênio, ela tende a morrer. Por isso é uma cirurgia de urgência. Se a retina, ela vai perdendo tanto oxigênio ao longo do tempo, que ela chega a morrer, há um comprometimento da visão, pelo menos parcialmente. Então, agradeço a Deus por vocês terem conseguido fazer a cirurgia em tempo hábil. E aí eu vou abrir um adendo aqui, um parênteses, para meu tio Mário, que foi guerreiro aí, de brigar contra a bebida. Latino foi procurar outras alternativas, mas também conseguiu fazer em tempo hábil. Mas tem que brigar realmente, porque é uma cirurgia de urgência. Se vocês não forem fazer, vai perder a visão mesmo. E aí, o descolamento de retina, eu não sei qual foi o caso de vocês, porque eu não vi o diagnóstico completo, nem nada nesse sentido, mas existem 3 tipos, que é o tipo, como o Latino falou, é o tipo traumático, que se toma uma pancada, e aí ele falou muito sabiamente, o doutor falou muito sabiamente de que isso pode se acumular ao longo do tempo, ou seja, você tomou uma pancada lá na infância, tomou uma pancada lá na adolescência, e esquece dessa pancada porque não foi algo tão relevante para você, mas causou um trauma ali no seu olho que quando vai desenvolvendo, há o descolamento, porque as células vão crescendo ao longo do tempo até a gente chegar na fase adulta. O segundo tipo, que também é bastante comum, que é o da retinopatia diabética, que a gente sabe que a diabetes corre o risco de fazer a gente perder a visão, e um dos motivos, o motivo mais comum, é essa retinopatia, que causa o descolamento da retina também. E o último, e não tão comum assim, é quando há perfuração do vítreo, que é onde vocês fizeram a cirurgia, que é um gelzinho que protege as camadas do olho. Esse vítreo ele pode perfurar, e essa perfuração acontece de perfurar a retina também. E aí acontece um sintoma que não é tão comum assim, que é apagar o meio da visão. Você consegue enxergar ao redor, mas a parte do meio, que é onde perfurou, você não consegue enxergar mais a luminosidade. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para que a gente fale de sintomas de maneira geral, é que, além dessa escuridão, vocês sentiram mais alguma coisa na visão, ou vocês só perderam essa parte que descolou? Vocês não viram nenhum flash, nenhuma mosca voando, nada nesse sentido, não? Eu
vendo assim, a visão toda embaçada, como que passava coisas assim pela visão, entendeu? Ficava assim estranha, tinha algo estranho, como se como você está falando assim, às vezes eu estava assim, aí tinha hora que eu ficava até assim com a mão assim, fazendo assim, como que tivesse alguma coisa por aqui assim, não sei. Ficou estranha a visão ficou totalmente estranha. Agora, essa última cirurgia mesmo que eu fiz, eu fiquei alguns dias ainda sem enxergar nada. Eu falei com o médico, doutor, não estou enxergando nada. E fiquei com essa parte aqui toda roxa. Ele falou, é porque está abolindo muito na sua visão. A gente aboliu muito nela. E visão é uma coisa muito sensível. A gente fez a primeira cirurgia para fazer a colada, para colar a retina. Fizemos outros para fazer a retirada do óleo de silicone. Depois fizemos outra cirurgia para fazer a catarata, fazer a retirada da catarata e colocar a lente. E agora, a quarta cirurgia para colar de novo a sua retina. Então, bole muito, está abolindo muito. É por isso que você está com esse olho assim, sem poder enxergar, porque está inflamado. Mas tenha fé que quando começar a desinflamar, você vai começar a enxergar. Realmente, já começou a clarear, né? Começou a clarear. Eu já passei a ter aquele campo de visão. Porém, tudo embaçado ainda. Eu não consigo ver nada nítido com o olho operado. Entendeu? Comigo foi a mesma coisa, Douglas. Eu vejo essa marca que eu tento pegar com a mão também, né? Parece que é um bicho, uma abelha, alguma coisa que está querendo me picar. Alguma coisa também, a mesma coisa, latino, o fato das palavras dele é a minha, né? Eu passei pela revisão, no caso, ontem, quinta-feira, né? Foi quinta? Passei pela revisão ontem, como um oftalmologista. A infecção já está 90% controlada, né? A retina está colada em cima e está colada embaixo, com gás, está com gás ainda. O negócio, Latino, é que o médico me falou ontem, eu botei o gás agora pela primeira vez também, é que quando tiver com gás, a visão é zero. O gás, ele só vai aos poucos sendo administrado pela pele. E a pele mesmo é que vai eliminando o gás no nosso corpo. Porque o óleo você tem que fazer uma cirurgia para retirar. Mas o gás é absorvido pelo corpo, né? Enquanto ele não for absorvido 100%, você não vai enxergar nada. Você vai ser tudo embaçado. Entendeu? E isso, ele me falou ontem, que leva, no máximo, no mínimo, de 3 meses em diante. Entendeu? Então, já estou me preparando para voltar a enxergar daqui, né? Então, setembro, outubro, lá em novembro eu volto a enxergar, quando o gás for totalmente absorvido pelo corpo. A questão toda é o repouso, é imprescindível o repouso, ficar com a cabeça na posição que o médico mandar, né? E ela tem que ser, essa posição da cabeça é fenomenal, né? E para não ser pior ainda, porque no nosso caso, que nós ficamos em repouso absoluto, né? Ainda tivemos esses problemas todos, né? Eu já tinha feito a cirurgia de catarata no olho, mas eu fiz lá em 2022. Então foi muito bem feito, eu não tive problema com isso. Então o gás pode botar normal, porque eu fiz a cirurgia de catarata. Mas mesmo assim eu vou ter que fazer uma nova cirurgia para ver como é que tá, porque eu já tenho a lente no olho, muito bem feita, e eu vou esperar para ver. Mas foi isso, Douglas. Douglas, foi esse mesmo sintoma de latino, foi o mesmo sintoma meu também. Bom, esses sintomas eles se dão pela falta de oxigênio realmente que a retina ela passa a ter após descolada. E aí eu vou falar um pouquinho agora da cirurgia, né? O que é que se faz para corrigir. Vocês falaram muito do óleo de silicone, óleo de silicone. Então, tanto o óleo de silicone quanto o gás, eles vão ter basicamente a mesma função na cirurgia. Aqui está a retina, ela descolou essa parte, se coloca um óleo de silicone na parte de trás para trazer ela à posição inicial e o corpo fazer novos vasos e reabsorver ela na visão. Não é algo que vai ancorar realmente que a gente pensa em cirurgia, a gente só pensa na sutura, né? Não é uma sutura que vai fazer a retina colar, é essa bolsa de silicone. E aí a gente já pensa no silicone como um material que passa até no pneu dos carros
Então, o corpo ele não vai absorver isso, ele vai entender isso como um pouco estranho, mas ele vai estar ali pressionando a retina para que se formem novos vasos, volte o aporte de oxigênio, volte o aporte de nutrientes, e aquela retina volte a funcionar normalmente. Então, a partir de um período, se faz a retirada, e se tudo der certo, a visão volta a funcionar normalmente. Geralmente, não cola totalmente. E aí, para não colocar uma nova bolsa de silicone, se coloca esse gás, que também não vai entrar o gás solto lá. O gás, ele entra por uma membrana, que é bioabsorvível, por isso que o médico fala que vocês vão voltar a enxergar conforme o gás for absorvido. E aí já é algo mais estudado, já é algo que tem mais compatibilidade com o corpo da gente. E aí o processo é lento, porque é uma região que, apesar de ter muitas veias, muitos vasos passando pela visão da gente, são vasos pequenos. Então, o corpo ele vai absorvendo de pouquinho em pouquinho, até que se absorva totalmente e vocês consigam voltar a ter a visão estabelecida. E aí tem os fatores de risco, que são diabetes, miopia muito elevada, pode fazer com que vocês tenham uma predisposição a desenvolver o descolamento de retina. Agora, já falando um pouquinho mais do pós-operatório, o porquê da posição, vou falar um pouquinho do que aconteceu com o Mário, que ele teve todas as complicações possíveis do pós-operatório. E falando já do pós-operatório em si, a posição, seja ela para baixo, para cima ou para os lados, geralmente para o lado que foi mais acometido da retina, é para que essa bolsa de silicone não pressione o olho suficientemente para que venha a descolar outras partes. Porque você pensa, quando a retina ela descola, ela já perdeu a integridade por completo. Para descolar a outra parte é muito mais fácil do que para descolar a primeira vez. Então, se você já tem algo pressionando a retina ali, se você está nessa posição aqui, a gravidade está ajudando a manter. Aí, se você levanta, tende a descolar novamente, esteja com bolsa de silicone, esteja com gás, com qualquer coisa que tiver. Se você se movimentar bruscamente, se pegar peso, fazer qualquer tipo de esforço, tende a descolar e vai precisar ir para a mesa de cirurgia novamente. Por isso que o repouso ele é tão enfatizado, ele é o fator primordial realmente para não ter uma reabordagem cirúrgica e precisar fazer novamente o procedimento. E aí a gente tem os colírios, né, podem ter colírios anti-inflamatórios, de profilaxia de antibiótico. O que é profilaxia, Douglas? É quando a gente administra o antibiótico para não infeccionar, já prevenir uma possível infecção. Só que tem os casos que o corpo vai ali levar glóbulos brancos, células de defesa, para poder proteger daquele corpo estranho. Porque, pensa, tem um silicone dentro de você, não faz parte do seu corpo. O seu corpo tende a querer expulsar esse silicone. Como é que o corpo da gente vai expulsar? Levando células de defesa para tentar matar aquele invasor que está ali. E aí que gera o pus, é aí que gera a vermelhidão, é aí que gera a dor. E aí você pensa, uma região tão sensível, qualquer mínimo acúmulo de célula ali vai doer. E aí, meu tio Mário, melhor que ninguém, vai poder dizer o quanto de dor ele sentiu. E aí as partes dos anti-inflamatórios, tratar, cuidar da infecção, e aí já é uma outra penitência que tratar a infecção não é nada fácil. Eu, há um tempo atrás, tive um abscesso na garganta e o bicho pega realmente. Mas o pós-operatório é basicamente isso, é posição, colírio e tomar cuidado onde é que a enfermagem entra nisso tudo. Essas orientações, essa infecção, vamos pensar que pode ter vindo de qualquer lugar, no caso do meu tio foi a rejeição da tela. A enfermagem ela tende a orientar a maneira correta de passar o colírio, que não pode tocar no olho, orientar a forma correta de fazer o curativo, para tentar para esses sinais de infecção, porque se a gente detecta antes, a gente consegue, não precisa entrar com tramal, não precisa entrar com 5 anti-inflamatórios para resolver,
Porque o anti-inflamatório, pensa comigo, vocês estão tomando comprimido, esse comprimido vai ser absorvido pelo estômago de vocês para ser metabolizado no fígado ou em qualquer outro lugar que ele seja metabolizado, mas passa pela microbiota intestinal. Se você come uma besteira eu falo com muitas aspas, né? Algo que você não recebe bem, a gente já fica com 5, 6 dias de diarreia. Pensa numa coisa que foi quimicamente feita para ser difícil de absorver. A microbiota intestinal ela vai sofrer, e quando a gente estressa demais a microbiota intestinal, ela leva um tempo para se recuperar, acaba abrindo lesão, realmente é o que se chama de úlcera péptica. Foi o que meu tio Mário teve aí, e já é um outro sofrimento, porque aí vai realmente correr risco de vida se não for tratado, porque aí vai começar a sangrar, as fezes vão enegrecer, vai começar a perder sangue, e aí a gente tem hipotensão postural, risco de desmaio, a gente vai comer e os nutrientes não vão ser absorvidos normalmente, aí a gente vai ter perda de peso, problema de pressão, problema de diabetes. Então, um descolamento de retina poderia levar a uma morte por hemorragia de retina. É um problema que afeta muitas pessoas. Meu tio Mário falou certinho lá no começo, só ficou na dúvida se era 1.000 ou 10.000. Afeta 5 a cada 10.000 pessoas no Brasil. E é basicamente isso. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar que eu estou aqui para ajudar vocês. Valeu, Douglas. Valeu. É isso, gente. Então, dizer a vocês o seguinte, que descolamento de retina é brabo, né? Eu já fiz, Latino já fez, não foi, Latino? 4 cirurgias. 4 e tem mais 2 por lista ainda. Se eu contar que eu fiz em 2022 da catarata que você fez agora, são 5, né? Então você vai fazer 5 e ainda vai a 6 para tirar o óleo. Exato. Vai fazer a 6 para tirar o óleo ainda. Mas é um sofrimento, viu, gente? Eu não desejo isso para ninguém, né? Complicado. E dizer a vocês que é um sofrimento que a gente passa, acontece de tudo. É como o Douglas falou aí, o anti-inflamatório, ele corroeu o meu estômago, fez uma ferida, né? Não chegou a fazer em Latino, porque Latino foi... Latino parece que é médico já, né? Tomar 3 é difícil. 3 é doutor. Deixa eu só falar aqui, meu tio, rapidinho. É porque, geralmente, quando se vai se associar anti-inflamatório, se faz a proteção gástrica. Ele, muito provavelmente, a dose de prednisona foi maior. O médico já entendeu que poderia colocar o estômago dele em risco. O negócio é que o senhor tomou sem prescrição, né? O senhor tomou porque um amigo disse que era para tomar. O amigo talvez não sabia que o anti-inflamatório em excesso poderia causar essa úlcera péptica. Foi isso mesmo. Outra coisa que ele falou, que a gente tem que ter muito cuidado ao coçar o olho, que tem pessoas que coçam o olho assim, enfergando. Ele disse que dessa forma é possível descolar a retina também. Então, tudo isso aí é um preparo que a gente tem que ter, que é para não acontecer isso, porque realmente a retina, quando ela descola, irmão, é complicado. Sem contar também que eu tinha tomado uma injeção, meu irmão, no olho, que é aquilo, nego. Que é aquilo. Tinha um cidadão na minha faixa etária de idade, mais ou menos, de um lado e uma senhora do outro. O cara parecia que tava morrendo, velho, de doido, porra. Você vê um negócio desse, de um lado. Olha pro outro lado, a mulher gritando, parecendo que tá parindo. É brincadeira, velho? E aí, chegou na minha vez lá, eu abri o olho, senti aquela dor mesmo, mas eu sabia que eu tinha que tomar. E depois que eu tomei essa injeção, deu uma amenizada. Aí começou a desinflamar meu olho. Estava inflamado muito. Não chegou a infeccionar, mas inflamou muito. Esse nome que você deu aí, Mário Kleber, essa injeção, esse descompromisso que você estava tomando, que o médico passou, eu tomei injeção. Entendeu? E tomei comprimido também. Foi muitos medicamentos que eu tomei forte. Nimesulida também, entendeu? Muita coisa forte. É complicado, mas chamar por Deus aí que no final vai dar tudo certo, com fé em Deus. Eu estou tomando um omeprazol, né, um comprimido de 30 minutos antes do café, omeprazol 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes da janta, né, durante 15 dias.
Após os 15 dias, eu vou tomar de manhã e de noite. Aí eu vou diminuindo, né, o omeprazol. Aí depois de um mês, eu passo a tomar somente pela manhã. Aí eu fico um mês tomando somente em jejum, como você falou aí, Latino, em jejum. De manhã em jejum. Aí pronto, eu volto com o médico de novo para ele pedir uma nova endoscopia digestiva para ver se está tudo resolvido no estômago. É isso, Douglas? Isso aí. E o meu tio Mário, ele tem que tomar uma surra de gato morto, porque ele tem diversos enfermeiros na família e ele não pergunta nada. Ele sai fazendo e aí quando tem as consequências, aí ele sofre. Vou meter bolo. Não, na verdade, quem me salvou foi Vânia, minha irmã, né? Que suspendeu o cetopromefeno e mandou eu tomar o Tramal, porque o Tramal era menos prejudicial do que o cetopromefeno e o muscular. Então ela disse, ó, não tome o cetopromefeno, não tome o muscular. Mas quando ela falou isso, que eu consultei ela, já foi tarde demais. Já foi tarde, né? Ela estava com É a falta que a hemorragia. alimentação sempre faz. Mas, Latino, uma coisa é certa, não lhe explicaram como eu fui explicado. O doutor Daniel me explicou, Mário, a retina, se eu não cuidar, você vai ficar cego. E prepare-se, são 6 meses nessa luta. São 6 meses. Você está preparado? Isso ele falou em mim, ganha março. Eu contei março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, agosto estaria bem. Se não fosse infecção. Então, se você contar da primeira cirurgia, abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto estaria todo. Foi quando chegou em agosto, a infecção veio. Entendeu? Então, foi o problema que deu em mim, foi esse aí, a infecção. Que atrasou meu lado. Então, vai passar os 6 meses, né? Que seria em setembro, fazia 6 meses em setembro agora. Se tudo tivesse dado ok, em 6 meses já tinha resolvido o meu problema, até antes. Mas, como o Douglas falou, descolou em outro lugar. Precisou botar a rede. Essa rede foi rejeitada pelo meu corpo. Meu corpo rejeitou a rede, o que trouxe a infecção. Aí eu vou até novembro agora, não tem mais jeito. Então vai ser abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, sério, eu vou passar para 8 meses nessa tortura, né? Na minha primeira cirurgia foi no dia 8 meses 23 nessa tortura. E o tratamento de retina... você tá mais do que eu já, né? E não você tá o quê? Fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto... 8 meses já, viu? E não teve infecção. Não teve Mas infecção. você teve, sabe por que você teve? Porque você precisou tomar anti-inflamatório e o seu olho inchou. É isso que é a inflamação. É quando incha o olho e você tem que entrar com anti-inflamatório, nimesulida, prednisona, 3 comprimidos de manhã. É quando infecciona. Porque antes de infeccionar, eu não tomava prednisona. Eu não tomava cetopromefeno. Eu só passei a tomar prednisona e cetopromefeno depois que infeccionou. Então, seu olho, ele infeccionou para você usar anti-inflamatório e tomou. Entendeu? É como isso. De confiança. Eu não tomei nada de médico, né? Doutor Daniel, como eu falei, é um médico do Apivida muito bom mesmo. Você ainda teve o privilégio de fazer pela Apivida, Mário Kleber, eu que não tive. Entendeu? Fiquei todo pronto, entrei em contato com várias pessoas, até do próprio sindicato, falei com o próprio Hélio, falei com o Jorge Alvarez, que me deu uma força, mas infelizmente o processo não andou, entendeu? E eu não poderia ficar esperando o plano, a Apivida, do jeito que eu estava percebendo que cada dia que passava, a minha situação estava piorando. Aí foi quando eu optei pelo SUS. E o médico que atende no SUS, ele atende particular, entendeu? Então, eu tive escolha, eu tive que ir logo, porque o médico, e quanto mais demorar, é pior. Você demorar, você fica cego. Ele falou, nós vamos cuidar de uma cegueira. A gente vai cuidar de uma cegueira, porque retina descolada é isso aí. E eu, particularmente, eu acho esse meu médico, entendeu, muito bom. Eu acho ele muito bom, o doutor Gustavo, ele.
da Clivan, entendeu? E eu fiquei sabendo que lá atende pelo SUS, atende particular e atende alguns planos mais top, entendeu? Eu fiquei pelo SUS mesmo. Teve aquela situação também que eu perguntei a ele, né, que teve um colega aqui que fez a cirurgia de catarata e falou que ele fez pela Apivida. Eu não sei se te deram essa opção de, na hora de colocar, introduzir a lente, você poderia, se tivesse condições de botar uma lente melhor, entendeu? E o plano aceitava, o plano cobre essa lente. Eu paguei. Isso, se você tiver Eu paguei condições... R$800 para botar uma lente melhor. Então, eu tive essa conversa com o meu médico. Então, eu tive essa conversa com ele. Eu digo, doutor, tem uma dúvida aqui que eu queria tirar com o senhor. É porque tem um colega meu aqui da empresa que ele fez isso aqui pela Apivida e lá eles deram a opção a ele de colocar uma lente melhor. Eu queria saber do senhor se eu tenho essa opção aqui, porque se eu tiver uma opção de colocar uma lente melhor, não que eu esteja achando ruim a do SUS, mas não é 100% assim de qualidade, né? Nós sabemos disso, né? Então, se eu tiver essa opção, eu prefiro comprar uma lente melhor e colocar. Aí ele falou, rapaz, infelizmente, pelo SUS não tem essa possibilidade. Mas não se preocupe, porque é uma lente boa, é uma lente de qualidade, e, por sinal, nós somos fiscalizados muito pela Anvisa, e tem que confiar porque a lente é boa. Eu digo, não é que eu esteja desconfiado, eu tinha uma dúvida, tinha que tirar com o senhor, eu estou entendendo, sem problema. Aí eu fui e fiz, e deixei ele colocar a lente dele lá, entendeu? Mas até hoje ainda eu não tenho uma visão nítida, não sei, não está nítido ainda. Está embaçado, bem embaçado. Agora, tudo bem que faz sentido por causa do óleo de silicone, né? Mas vamos aguardar lá na frente, após as outras cirurgias que vai ser feita, para ver se consegue voltar. Você está encostado pelo SUS, né? Está encostado pelo SUS, né? Estou encostado. Gente, eu vou pedir licença a vocês aí, que eu preciso assumir um plantão aqui, desejar uma boa recuperação, agradecer a vocês pelo convite e obrigado pela oportunidade, realmente. E obrigado também por poder levar conhecimento às pessoas que estão mais próximas a vocês, que assistem vocês, e desejar realmente uma boa recuperação. Até a próxima. Valeu, Douglas. Obrigado. Obrigado aí, viu? Obrigadão. Latino, assim que eu retornar dessa licença, eu vou criar aqui no sindicato uma diretoria só para cuidar disso. Liberação de cirurgias, né? Vou apertar esse cerco aqui, como eu descobri em relação à oftalmologia, que eu criei esse problema todo, que a oftalmoclínica está assumindo agora, né? Que a GH estava empilhando cirurgia, empilhando mesmo, empilhando. Eu vou dar uma atenção maior, né, e falar com o rodoviário. O mais importante é dizer a ele, rodoviário, procura o sindicato, né? Vamos correr atrás, vamos juntos correr atrás das cirurgias, porque tudo é importante na vida. Claro. E eu falo toda hora, eu nem sabia disso, nem sabia que tinha esses problemas todos, que tinha isso tudo. A gente só sabe quando acontece com a gente, que a gente nunca nem ouve falar. Outra coisa que a gente não dá importância é sempre passar pelo médico e colocar aquele colírio para dar uma lubrificadazinha, né? Pedir para o médico passar, porque a gente está com a vista seca, quando você vai coçar, pelo menos assim, a vista está seca, é onde corre o risco até de ter um descolamento de retina, entendeu? Aí o pessoal tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar, porque a visão da gente é muito importante, isso é doido. Qualquer membro do nosso corpo é importante, mas a visão, isso é doido, é complicado, viu? Você chegou a sentir dor no olho? Você chegou a sentir dor no olho? Teve uma vez que eu senti. Quando eu acordei, que eu abri a janela, que eu recebi o clarão, aí eu senti uma dor lá dentro, assim, profunda. Aí eu levei para o médico isso, num dia que eu fui fazer a revisão, aí ele foi e me passou um medicamento, aí eu tomei e parou. Você sentia dor de cabeça demais? Não. Sentia doer aqui no olho, em cima? Pouco. Meu Deus do céu, eu não aguentava de dor, Platina. Aqui, ó. Dor de cabeça. Dor aqui, ó. Eu não aguentava, eu não conseguia ficar com o olho de jeito nenhum, meu irmão. Era uma coisa. E o pus saindo, vazando, o pus pelo olho.
Eu sei. Toda hora tem que limpar. Eu tô tomando aqui, ó. Eu tô tomando Esté. Não sei se você tá Esté. tomando ele. Tô. Esté. 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 E tô usando de Pacote, 2 horas, viu? é, E esse aqui. é... Mário Kleber, Esse aqui. eu tava usando, acho que era Vigamox. 6. Vigamox. Vicamox. É, ele mesmo. É ele mesmo. Eu tava usando Esté, Pacoba, Briggs. É porque eu não tô nem chegando direito. Vicadexa. Tô usando Vicadexa. Vigadexa, também usei também. Já usei já ele já. Vicadexa. Já usei O ele aqui. Tem aqui também. Briggs. O Esté, eu tô com 5 ou 6 tipos de colírios. Só que agora Aqui, eu só tô usando 2. Vigadexa. Vigadexa. Isso. Tô tomando também Duodex. Já tomou? Já sim. Já sim. E aí, meu irmão, eu vou te contar, viu? É colírio, viu? É muitos medicamentos que tem que tomar, velho. Muito. Mas, E também, fazer o quê, né? isso aqui também, a Maxidex. Maxidex. É isso aí também. Eu tenho tudo aqui, ó. Eu tenho tudo. Maxidex, eu tenho tudo isso aqui que você tá falando. Eu tô com um saco cheio de colírios aqui. Porém, agora ele mandou eu dar uma suspendida nesses colírios por causa dessa última cirurgia que eu fiz. Ele falou: suspenda, você só vai usar agora o Max, esse Vega, o Britney e o Pacoba. Eu vou estar usando. O restante, ele mandou suspender. É para quando eu for. Aí, ó, Esté. Não é só um, já tem outra caixa. Ó. Tetrolac. Não, esse também não. Esse aí não. Oxe. Mediac. Maxidex. Esse aí eu tenho. É. E aqui é o Steel. Não, esse aí eu não tomei, não tinha, não. Não usei, não. E aqui, meu irmão, e repouso, muito repouso, entendeu? Muito repouso. Muito repouso. As coisas aqui é tudo. Eu não faço esforço nenhum. Minha esposa deixa aqui, não deixa eu fazer nada, entendeu? Os negócios aqui é tudo assim, ó, para eu pegar e limpar, entendeu? Tudo higienizadozinho, tudo. Então, eu estou fazendo o que o médico está pedindo para fazer, né? Estou fazendo o que ele está Aqui, ó, pedindo para fazer. o meu já fica aqui, ó. Olha pra aí. Olha pra isso. É, exato. Gases, álcool em E gel, soro. isso. Então, E o soro tem que ser assim, soro. ó. Senão infecta. Tem que ser daquele ali, ó, que é mais Exato. caro. Não pode comprar daquele grande, não, porque infecta. Tudo isso aqui, tudo, entendeu? Tudo, em termos de cuidado, eu estou sendo bem cuidado, né? Eu estou sendo bem cuidado, estou seguindo as orientações médicas, tudo direitinho como manda. Mas é como você fala, o processo é lento. Muito Pedir que a lento. galera tenha cuidado com a visão, porque, querendo ou não, a gente trabalha com a visão, força muito, né? Poeira, sol, é tudo, né? É calor, às vezes o motor do carro ali na frente esquenta, tudo isso aí. E pode ser que seja um causador. 30% das causas, o doutor Daniel disse, que é usar o celular dirigindo. Dirigindo. 30%. Ele me falou isso também. Ele falou também. Usar o Você celular dirigindo. dirigindo. Ele falou O comigo carro também isso aí. pequeno, Ele me o explicou carro grande, o avião, exatamente. o metrô, qualquer tipo que tiver em movimento, bicicleta, Movimento. moto, Isso. isso descola a retina o mais rápido possível. Olha, ele falou, a primeira causa de descolamento, Mário Kleber, dessa doença, é uma pancada, como você falou aí. Uma pancada que você tenha tido. É o principal, uma pancada. Isso. Chama-se genético, né? É o seu Isso. genes. Você tomou uma pancada e ficou no seu corpo, né? Porque o seu genético pode ser do seu corpo mesmo. Ele vem desenvolvendo essa pancada e, no momento lá, descola. O segundo, coçar a mão com o olho muito forte. Você vai coçando, vai Exatamente. coçando, vai coçando, até um dia que descola.
Você Até um pega dia que aquela água, escola. você chega em casa, pega aquela água fria, joga no olho, no rosto, né? Tem que jogar aquela água, mas fechar o olho, para não entrar no olho, para limpar o olho por fora. Exatamente. Não precisa limpar, quem Exatamente. limpa o olho por dentro é colírio. Ele falou, ó, quem limpa o olho Exatamente. por dentro não é água, é colírio. É Tomou colírio. Tá banho, certo. tomou banho é com o olho fechado, para limpar por fora. Para limpar isso aqui por fora, Isso. ó. Esse daqui, ó. Esse daqui que tá bom, ó. Limpar por fora. Quem Exato. limpa olho não é água, não é mão. Quem limpa olho é colírio. É o que você falou, Latino. O colírio, você for Exatamente. usando colírio para hidratar o olho, para limpar o olho. Quem limpa olho é colírio, não Exatamente. é água. E, e Com o certeza. terceiro ou quarto é dirigir qualquer tipo de veículo em movimento usando o celular. Pronto. É. Ou seja, motorista de Uber tem mais possibilidade de ter rompimento de retina? Sim. Motorista de ônibus? Sim. Sim. Se usar motorista Sim. de ônibus não pode usar o celular, porque é proibido você usar o Não, celular, né? exatamente. Então não está Exato. nessa conta, porque ele é proibido, não pode usar. Ele é um profissional, né? Que é Exato. remunerado. Mas geralmente o motorista Exatamente. de Uber não é remunerado, de qualquer um dirige qualquer carro, dirige qualquer coisa, um mototaxista, né? Mas nós que somos Exato. remunerados, motorista remunerado, nós temos que ter essa visão de que a gente não pode usar o celular dirigindo. Porque além de ter multa, você Exatamente. descola a retina. Exatamente. É complicado. Então é isso que traz a doença de retina, que é uma doença entre 10 milhões de brasileiros, 10 mil brasileiros, você tem 5 pessoas que podem pegar essa doença aí. Entendeu? Com certeza, mano. Com certeza. E com fé em Deus aí a gente há de ficar bom, irmão. A gente vai se falando, a gente vai se falando aí, trocando ideia aí, para saber como é que tá a recuperação do outro aí. Eu não vejo a hora, viu, irmão? Não vejo a hora. A última cirurgia que eu fiz agora foi dia 16, semana passada. Dia 16. Eu fiz dia 19. Eu fiz dia 19. É. Bora passar mais um tempinho aí. Eu fiz Fazer o agora, quê, dia né? 19. 19 agora, sexta-feira. Eu fiz sexta. Eu fiz na terça. Eu fiz E na aí, sexta. vamos ver como é que vai acabar o final. Isso aí. Esperamos que seja favorável, né? Que a gente consiga enxergar de novo. Porque A luta é como para a gente, enxergar de novo. como a A gente luta é para enxergar de novo. como enxergava antes, é fato. Isso aí não vai acontecer mais. Entendeu? É Não, não fato. vai não. Não vai. Eu digo assim o suficiente para que possa trabalhar, né? No meu caso, eu tenho que estar com 70% da visão para botar a dirigir. Eu digo que se eu não tivesse 70%, doutor, ele falou, aí sua carteira é rebaixada. É brincadeira um negócio desse, né? E o doutor é a minha vida, isso aí é a minha profissão. Como é que vai rebaixar minha carteira? Minha carteira é classe E. Rebaixar para aquele para B. Eu digo, misericórdia, rapaz. É brincadeira? Ele, mas vamos Latino, trabalhar para que isso não aconteça. Latino, quando eu fui fazer isso aí, o doutor Daniel conversou comigo, um período que estava buscando autorizações, a primeira autorização que você falou aí, que estava pegando autorizações no Apivida, tal, né, que fui buscar autorização para fazer a cirurgia, eu estava com a carteira vencendo, né, eu disse, olha, eu vou logo renovar logo, e aí comprei o laudo, né, que ainda ia vencer, mas eu comprei o laudo, comprei tudo, eu fiz, porque eu disse, ó, vai vencer no meio dessa porra, eu não vou conseguir fazer, vai rebaixar minha carteira. Rebaixar. Aí eu peguei mais o quê? Peguei mais 5 anos, até 2030, né? Então é o que o médico disse, ó, você tem até 2030 para recuperar a visão. Eu tenho até 2029. Eu dei sorte também, Pronto. eu fiz logo a minha, renovei logo a minha. Eu, assim, 3 meses antes já começo a comprar o laudo. Eu não deixo para comprar em cima não, porque pode ter algum imprevisto, como acontece. Então, com 3 meses antes eu compro o laudo e aí pronto. Eu consegui renovar minha habilitação e está válida até, acho que é mês 8 de 2029. Então, eu tenho tempo também até lá. Agora, Então aí até 2030 para recuperar a visão. Aí agora é Eu passar falei pelo... para ele, né, doutor, eu já fiz já. E até os últimos exames eu fui fazendo doente, né? Porque eu fiz logo de oftalmologia, aí eu fui lá, Isso. liberou, fiz o psicoteste, liberou, depois só fiquei para fazer o condutor de passageiros, o Cessenat. Cessenat. Pronto, Aí pelo eu menos fiquei isso. para fazer aquilo, mas eu já estava já operado. Eu fiz em casa mesmo. Graças a Deus, eu também eu fiz Eu logo peguei a porque... carteira ontem de motorista. Graças a Deus que a gente conseguiu fazer antes, né?
antes de acontecer isso aí. Porque se agora aí, não tem como fazer de jeito nenhum. Aí agora ia entrar água mesmo. E o médico lá estava explicando a mim o seguinte: caso que não há de acontecer, bater alguma coisa errada aqui em termos da visão, se eu não tiver com 70% da visão, que o próprio perito do INSS nos dá uma carta e manda a gente levar essa carta para o Detran, solicitando o rebaixamento da habilitação. Aí vai ter que aposentar o peão. Eu fiquei sabendo aí. Para rebaixar a habilitação, aí vai ter que aposentar o Mas, peão. Latino, valeu. Valeu. Valeu, Barão. Obrigado. Vamos Obrigado, marcar, Latino, deixar marcado aqui. A gente tem um programa aqui também, que é o programa de Cabeça de Filtro, né? Ademir, Jackson e Marcos Antônio, que é toda terça-feira, às 18 horas. Vamos marcar com eles para a gente também conseguir, porque lá tem um alcance maior. É de noite, a galera entra mais. Vamos divulgar. Para a próxima semana, terça-feira, nós dois entrar lá para conversar com eles. Tranquilo. Valeu? Beleza, meu irmão. Valeu, Mário Kleber. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom aí, viu? Melhora. Obrigado a você também. Valeu, valeu. Valeu, Gabriel. Valeu, Daiane. Obrigado a todos aí, viu? Bom dia, Daiane. Grande informação, isso, a informação muito importante, já que não temos esse cuidado com os olhos. Então, vale a pena ressaltar aí a importância de procurar um oftalmologista. Cuidar dos olhos, cuidar da O mais importante, Daiane, é você ficar ligado nas abelhinhas, né? Na sua visão. E não, olha, o que limpa olho não é água, não é esfregar embaixo de água. Não, os olhos são uma coisa sensível. O que limpa olho é colírio. Inclusive, Então você tem que usar colírio. Uso colírio lubrificante, meu médico passou já, colírio lubrificante, já que também Isso mesmo. Nós que ficamos muito tempo usando telas, é importante lubrificar os olhos. Isso mesmo. E deixar esse recado aí para todo mundo. E é mais importante aí de dizer que a nossa visão é tudo da nossa vida. Entendeu? Como eu e Latino, tem muitos outros aí que estão no anonimato, que estão sofrendo hoje com esse problema aqui, ó. E é um problema de 6 meses, no mínimo. Eu já fui preparado. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu sei que em novembro eu volto. Super importante. Entendeu? Mas valeu, gente. Obrigado e bom dia. Bom dia, até a próxima. Vamos de comercial?